tem o seu bom judeu. Concordam em que todos os outros são uma escória, mas aquele seu judeu é classe A. Procurando ainda encontrar, à sombra de Himmler, alguma motivação para os futuros entusiasmos de Oscar, descobrimos um vizinho dos Schindler, um rabino liberal chamado Dr. Felix Cantor. O rabino Cantor fora discípulo de Abraham Geiger, o liberador alemão do judaísmo, que afirmava que não era crime, e até digno de louvor, ser ao mesmo tempo alemão e judeu. O rabino Cantor não era um rígido erudito de aldeia. Vestia trajes modernos e falava alemão em casa. Chamava o seu local de orações de templo e não pelo antigo nome de sinagoga. O seu templo, em Zital, era frequentado por judeus doutores, engenheiros e proprietários de fábricas têxteis. Quando viajavam, contavam a outros comerciantes: nosso rabino é o Dr. Cantor. Ele escreve artigos não somente para jornais judaicos em Praga e Brno, mas também para outros diários. Os dois filhos do rabino Cantor frequentavam a mesma escola que o filho de seu vizinho alemão Schindler. Ambos os meninos eram inteligentes o bastante para, eventualmente, talvez, se tornarem dois dos raros professores judeus da Universidade Alemã de Praga. Esses prodígios de cabelo cortado à escovinha e falando alemão corriam de calças curtas pelos jardins de verão, perseguindo Oscar e Elfriede sendo por eles perseguidos. E Cantor, ao vê-los aparecer e desaparecer por entre as sebes de teixos, poderia ter pensado que tudo estava acontecendo conforme haviam previsto Geiger e Graetz e Lazarus e todos aqueles outros judeus alemães liberais do século XIX. Somos pessoas esclarecidas, recebidas por nossos vizinhos alemães. O Sr. Schindler chega a fazer na nossa frente comentários desabonadores sobre políticos tchecoslovacos. Somos eruditos seculares bem como intérpretes compreensivos do Talmud. Pertencemos não somente ao século XX como também a uma antiga raça tribal. Não somos ofensivos nem nos ofendem. Mais tarde, em meados dos anos 30, o rabino iria revisar essa estimativa otimista e chegar à conclusão de que seus filhos jamais iriam cair nas boas graças dos nacionalsocialistas devido apenas ao diploma de um autor de filosofia em língua alemã, que não havia nenhum nivelamento de tecnologia do século XX, no qual um judeu pudesse encontrar o seu refúgio, como também jamais haveria uma espécie de rabino aceitável para os novos legisladores alemães. Em 1936, toda a família Cantor mudou-se para a Bélgica. Os Schindler nunca mais souberam deles. Raça, sangue, solo pouco significavam para o adolescente Oscar. Era um desses meninos para quem um modelo de motocicleta é a coisa mais fascinante do universo. E seu pai, mecânico por temperamento, parece ter encorajado o zelo do filho por motores envenenados. No seu último ano do curso secundário, Oscar andava em disparada por Zital num Galoni 500cc vermelho. Eru Intragati, um colega de classe, via com indizível inveja o Galoni vermelho percorrendo ruidosamente as ruas da cidade e atraindo a atenção dos pedestres na praça. Para os irmãos Cantor, também era um prodígio, não apenas o único Galoni na cidade, não apenas o único Galoni italiano 500cc na Morávia, mas provavelmente o único veículo do seu tipo em toda a Tchecoslováquia. Na primavera de 1928, os últimos meses de adolescência de Oscar e prelúdio de um verão em que ele iria se apaixonar e decidir casar-se, apareceu na praça da cidade numa Moto Guzzi 250cc, tipo que, fora da Itália, só havia outras 4 na Europa, e mesmo essas de propriedade de corredores internacionais, Gensler, Hans Winkler, o húngaro Joe e o polonês Kolakowski. Na certa havia habitantes da cidade que abanavam a cabeça e diziam que Schindler estava mimando demais o filho. Mas aquele seria o mais doce e inocente verão de Oscar. Um rapazola político com a cabeça protegida por um capacete de couro, acelerando o motor da Moto Guzzi, disputando corridas com as equipes locais das montanhas da Morávia, filho de uma família para quem o auge da sofisticação política era acender uma vela por Franz Joseph. Logo em seguida, um casamento ambíguo, uma recessão econômica, 17 anos de política fatídica o aguardavam. Mas no rosto do corredor nenhuma premonição, apenas a careta achatada pelo vento de um corredor que, por ser um novato e não um profissional, por não ter ainda estabelecido seus recordes, tem mais condições de pagar o preço do que os mais velhos, os profissionais, os corredores que precisam bater recordes. A primeira competição de Oscar foi em maio, a corrida de montanha entre Brno e Sobeslav. Era uma corrida de alta categoria, e assim pelo menos o brinquedo caro que o próspero Hans Schindler dera ao filho não iria enferrujar numa garagem. O rapaz chegou em terceiro lugar em sua Moto Guzzi vermelha,
atrás de 2 terrotes que haviam sido envenenados com motores ingleses Blackburn. Na sua próxima competição, ele se afastou mais de sua cidade, indo correr no circuito de Alvater, nas montanhas da fronteira Saxônia. O Alfred Winkler, o campeão alemão de 250 cc, participou da corrida, assim como seu veterano rival Kurt Enkelmann, num DKW refrigerado a água. Todos os corredores saxões da maior categoria, Ruitz, Kocher e Kluar, eram participantes. Estavam de volta aos Terrot Blackburns e alguns Coventry Agles. Havia 3 Moto Guzzies, inclusive a de Oscar Schindler, bem como os corredores mais destacados da classe 350cc e um BMW 500cc. Aquele dia foi quase o melhor, o mais perfeito da carreira de Oscar. Manteve-se logo atrás dos primeiros colocados durante as etapas iniciais da corrida, esperando para ver o que ia acontecer. Após uma hora, Winkler, Enkelmann e Oscar tinham deixado para trás os saxônios e as outras Moto Guzzies abandonaram a corrida devido a falhas mecânicas. No que Oscar supunha ser a penúltima etapa, ele ultrapassou Winkler e deve ter sentido, tão palpável quanto o chão e a rápida visão de Pinheiros, a eminência de sua carreira como corredor de uma equipe de fábrica, e a vida de constantes viagens, que isso iria lhe proporcionar. Então, no que ele presumiu ser a última etapa, Oscar ultrapassou Enkelmann e ambos os DKWs, cruzou a linha e reduziu sua velocidade. Devia ter havido algum sinal enganoso dos dirigentes, porque o público pensou também que a corrida estava encerrada. Quando Oscar se deu conta de que a prova não tinha terminado, que ele cometeu um erro de amador, o Alfred Winkler e Mita Vichodil já o haviam ultrapassado, e até o exausto Enkelmann conseguirá fazê-lo perder o 3º lugar. Em sua casa, ele foi recebido como um campeão. Exceto por um problema técnico, tinha vencido os melhores corredores da Europa. Tragatti presumiu que as razões por que fora encerrada a carreira de Oscar como corredor de motocicleta tinham sido de ordem econômica. Isso é bem provável, pois naquele verão, depois de um namoro de apenas 6 semanas, ele fez um casamento precipitado com a filha de um fazendeiro, e com isso perdeu o apoio do pai, que era também o seu patrão. A moça com que Oscar se casou era de uma aldeia situada a leste de Zital, na planície diana. Fora educada num convento e tinha um temperamento discreto, que Oscar admirava em sua própria mãe. O pai da moça, um viúvo, não era nenhum camponês rude mas um fazendeiro educado. Na Guerra dos 30 Anos, os antepassados austríacos da família tinham conseguido sobreviver às periódicas batalhas e devastações, que assolavam aquela planície fértil. 3 séculos mais tarde, numa nova era de riscos, a jovem descendente da família aceitou um mal combinado casamento com um rapaz inexperiente de Zital. Tanto o pai da noiva como de Oscar desaprovaram muito o enlace. Hans não gostou porque podia ver que Oscar tinha repetido o erro do seu próprio casamento. Um marido sensual, de temperamento desabrido, procurando demasiado cedo na vida a paz ao lado de uma jovem educada em convento, gentil, desprovida de sofisticações. Oscar conhecera Emily numa festa em Zital. Ela estava de visita a amigos de sua aldeia de Altmosten. Evidentemente Oscar conhecia a aldeia, pois já estivera vendendo tratores naquela zona. Quando ocorreram os proclamas do casamento nas igrejas paroquiais de Zital, algumas pessoas consideraram o casal tão mal combinado que começaram a procurar outros motivos que não o amor. É possível que já naquele verão a fábrica de maquinaria agrícola de Schindler estivesse em má situação, pois era ligada à manufatura de tratores a vapor de um tipo considerado obsoleto pelos agricultores. Oscar estava colocando grande parte de seu salário no negócio, e agora, com Emily, vinha um dote de $500 mil de Reichsmarks, capital nada desprezível sob qualquer condição. As suspeitas dos mexericos, porém, não tinham fundamento, pois naquele verão Oscar estava apaixonado. E como o pai de Emily não via razões para crer que o rapaz iria se estabelecer e ser um bom marido, pagou apenas uma fração do $500 mil do dote. Quanto a Emily, encantava a ideia de se ver livre da enfadonha Altmosten, casando-se com o bonito Oscar Schindler. O amigo mais íntimo de seu pai fora o maçante padre da paróquia, Emily crescera servindo-lhes chá e ouvindo-lhes apreciações ingênuas sobre política e teologia. Se ainda estivéssemos procurando conexões judaicas significativas, encontraríamos algumas na infância de Emily, o médico da aldeia que tratava de sua avó, e Rita, neta de Reife, dono de um armazém. Durante uma de suas visitas à casa da fazenda, o padre dissera ao pai de Emily que não convinha uma menina católica a manter uma amizade mais estreita com uma judia.
Emilie resistiu ao veredicto do padre. A amizade com Rita referia sobreviver até certo dia de 1942, quando nazistas locais executaram Rita diante do armazém. Depois de casados, Oscar e Emilie instalaram-se num apartamento em Zital. Para Oscar, a década de 30 deve ter parecido um mero epílogo do seu glorioso engano na corrida da Alvater, no verão de 1928. Fez seu serviço militar no exército tchecoslovaco e, embora isso lhe fornecesse a oportunidade de guiar um caminhão, logo descobriu que odiava a vida militar, não por motivos pacifistas mas por causa do desconforto. De volta ao lar em Zital, ele abandonava Emilie à noites a fio para ficar até tarde em cafés, como se fosse solteiro, conversando com moças que não eram nem discretas nem educadas em conventos. Em 1935, o negócio da família foi à falência, e nesse mesmo ano o pai de Oscar abandonou Frau Luisa Schindler e passou a morar num apartamento. Oscar odiou-o por isso e passou a falar mal do pai, durante os chás na casa de suas tias. Até mesmo nos cafés ele denunciava a traição de seu pai contra uma boa esposa. Ao que parece, Oscar não enxergava a semelhança entre o casamento fracassado dos pais e o seu próprio em vias de fracasso. Devido aos seus bons contatos comerciais, sua sociabilidade, seu talento em promover vendas, a capacidade que tinha de beber sem se embriagar, apesar de estar o país em plena depressão, ele conseguiu um emprego de gerente de vendas na Moravian Elektrotechnik. O escritório central da companhia ficava na melancólica capital provinciana de Brno e Oscar viajava diariamente entre Brno e Zital. Gostava da sua vida de viajante. Era em parte o destino que prometera a si mesmo, ao ultrapassar o Winkler no circuito de Alvater. Quando sua mãe faleceu, ele retornou às pressas para Zital e se postou junto com as tias, a irmã, Elfriede, e a mulher Emilie, de um lado da sepultura, enquanto o traidor Hans se mantinha isolado, ao lado do padre, na cabeceira do esquife. A morte de Louisa viera cimentar a inimizade entre Oscar e Hans. Não ocorria a Oscar, só as mulheres o percebiam, que Hans e Oscar eram na realidade dois irmãos separados pelo acidente da paternidade. Na ocasião do funeral, Oscar estava usando o emblema King-Kreuz do Partido Sudeto-Alemão de Konrad Lehen. Tanto as tias como Emilie desaprovavam esse procedimento mas não com muita convicção, pois era algo que a maioria dos jovens alemães tchecos usava naquela estação. Somente os social-democratas e os comunistas não exibiam o emblema ou não eram membros do partido de Lehen, e Deus sabe que Oscar não era nem comunista nem social-democrata, mas sobretudo um vendedor. A verdade é que, quando se procurava um gerente de companhia alemã, a vista do emblema decidia favoravelmente o negócio. Contudo, mesmo com o seu livro de encomendas aberto e o lápis anotando ativamente, também Oscar, em 1938, nos meses que precederam a invasão da Sudetenlândia pelas divisões alemãs, sentiu que estava se operando uma grande mudança na história, e se deixou seduzir pela ideia de participar daquela mudança. Fossem quais fossem os seus motivos para aderir a Lehen, parece que assim que as divisões penetraram na Morávia, ele teve uma desilusão imediata com o nacionalsocialismo, tão total e rápida quanto a desilusão que sentia após o casamento. Talvez tivesse esperado que a potência invasora iria permitir que fosse fundada uma fraternal república sudeta. Mais tarde, ele iria revelar o quanto horrorizara o tratamento do novo regime à população tcheca, inclusive a apropriação de propriedades tchecas. Os seus primeiros atos documentados de rebeldia ocorreriam logo no início do conflito mundial, e não resta dúvida de que o protetorado da Boêmia e Morávia, proclamado por Hitler, do Castelo de Ratim, em março de 1939, deixou-o surpreso por essa clara e imediata exibição de tirania. Além disso, as duas pessoas, cujas opiniões ele mais respeitava, Emilie e Hans, não se deixaram enganar pela grandiosa hora teutônica e ambos consideraram que Hitler não alcançaria os seus fins. A opinião dos dois não era fundamentada mas tampouco era de Oscar. Emilie simplesmente acreditava que Hitler seria punido por querer assumir o papel de Deus. Schindler pai, cuja posição fora transmitida a Oscar através de uma de suas tias, argumentava com princípios históricos básicos. Logo nas imediações de Brno ficava o trecho do rio onde Napoleão tinha ganho a Batalha de Austerlitz. E que destino tivera o triunfal Napoleão? Tornará-se um João Ninguém, plantando batatas numa ilha distante no meio do Oceano Atlântico. Zero mesmo aconteceria àquele sujeito. O destino, segundo Schindler pai, não era uma corda infindável. Era um pedaço de elástico. Quanto mais se esticava para frente, mais violentamente se era jogado para trás.
Era isso que a vida, um casamento fracassado e a falência econômica tinham ensinado a Ernst Schindler. Mas seu filho, Oscar, talvez não fosse ainda um inimigo definido do novo regime. Certa noite, naquele outono, Schindler filho compareceu a uma festa em um sanatório nas colinas que circundavam Ostrava, próximo da fronteira polonesa. A anfitriã era a diretora do sanatório, cliente amiga de Oscar. Ela o apresentou a um bem apessoado alemão chamado Eberhard Gebauer. Os dois conversaram sobre negócios e as futuras atuações previsíveis da parte da Inglaterra, França e Rússia. Depois se retiraram, com uma garrafa, para um quarto desocupado, por sugestão de Gebauer, a fim de poderem falar com mais franqueza. Foi então que Gebauer se identificou como oficial do Serviço de Inteligência Abwehr, do almirante Canaris, e ofereceu ao seu novo conhecido a chance de trabalhar para a seção exterior da Abwehr. Oscar tinha contatos comerciais na Polônia, em toda a Galícia e na Silésia. Estaria ele de acordo em fornecer à Abwehr informações militares daquela região? Gebauer disse que soubera, por intermédio de sua amiga anfitriã, que Oscar era inteligente e sociável. Com esses dons, ele poderia realizar um bom trabalho, não somente mediante suas próprias observações quanto a instalações industriais e militares da região, mas também no recrutamento de poloneses germânicos, em restaurantes e bares, ou em contatos comerciais. Os apologistas do jovem Oscar poderiam dizer, mais uma vez, que ele aceitou trabalhar para Canaris porque, como agente da Abwehr, ficava isento de servir no exército. Era esse em grande parte o atrativo da proposta. Mas ele deve também ter acreditado que seria bom um avanço alemão na Polônia. Como o elegante oficial bebendo sentado na cama a seu lado, o nacionalsocialismo ainda devia merecer a aprovação de Oscar, apesar de ele desaprovar a maneira como o movimento estava sendo conduzido. Para Oscar, talvez Gebauer possuísse um certo fascínio moral, pois ele e seus colegas da Abwehr se consideravam uma honesta elite cristã. Embora essa posição não os impedisse de planejar uma invasão militar na Polônia, permitia-lhes sentir desprezo por Himmler e os SS, com quem eles acreditavam sofismadamente estar em competição para controlar a alma da Alemanha. Mais tarde, um bem diferente grupo do Serviço de Inteligência consideraria os informes de Oscar dignos de elogios. Em suas viagens à Polônia pela Abwehr, ele demonstrava um dom para extrair informações das pessoas, especialmente em ambientes sociais, a uma mesa de jantar, em coquetéis. Não sabemos a natureza exata ou a importância do que Oscar apurava para Gebauer e Canaris, mas ele acabou gostando muito de Cracóvia e descobrindo que, embora se tratasse de uma grande concentração industrial, era também uma linda cidade medieval, cercada por metalúrgicas indústrias têxteis e químicas. Quanto ao desmotorizado exército polonês, os seus segredos eram bem aparentes. Capítulo 2. Em fins de outubro de 1939, dois jovens oficiais graduados entraram na loja de J.C. Buchester & Co., na rua Stradon, em Cracóvia e insistiram em comprar algumas peças de um tecido caro que queriam remeter para a Alemanha. O vendedor judeu atrás do balcão, com uma estrela amarela costurada no peito, explicou que Buchester não vendia diretamente ao público mas sim a fábricas de roupas e varejistas. Os militares não se deixaram dissuadir. Quando chegou o momento de pagar a compra, eles maliciosamente saudaram com uma cédula bávara de 1858 e um vale de ocupação do exército alemão datado de 1914. Dinheiro perfeitamente válido, disse um deles ao contador judeu. Os dois eram rapazes de aspecto saudável, tendo passado toda a primavera e verão em Manobras, alcançando logo no início do outono um triunfo fácil e, mais tarde, toda a liberdade de conquistadores numa cidade afável. O contador concordou com a transação e esperou que eles saíssem da loja para guardar o dinheiro na caixa registradora. Mais tarde, no mesmo dia, um jovem gerente alemão de contabilidade, funcionário da astuciosamente chamada Agência de Crédito do Leste, nomeado para requisitar e dirigir negócios dos judeus, visitou a loja. Era um dos dois funcionários alemães destacados para Buchester. O primeiro chamava-se Sepaui, o supervisor, homem de meia idade, sem maiores ambições, e o segundo aquele furão. O rapaz inspecionou os livros e a caixa registradora. Apanhou dinheiro sem valor. O que significava aquele dinheiro de ópera cômica? O contador judeu narrou a sua história. O gerente de contabilidade acusou de ter substituído as velhas notas pelos lote atual. Mais tarde ainda naquele mesmo dia, subindo ao escritório da companhia no andar de cima,
O furão informou a CEPAL sobre o ocorrido e disse que deviam chamar a Schutzpolizei. Tanto Howe quanto o jovem contador sabiam que o resultado de tal providência seria o contador judeu ser levado para a prisão da SS na rua Montelupich. O furão achava que tal procedimento seria um excelente exemplo para os outros empregados judeus da Buchester. Mas a ideia perturbou Howe, que tinha uma vulnerabilidade secreta, pois uma de suas avós era judia, embora ninguém até então houvesse descoberto isso. Howe mandou um contínuo com uma mensagem ao chefe contador da companhia, um judeu polonês chamado Itzhak Stern, que estava acamado com gripe, em casa. Howe fora nomeado para o cargo por questões políticas e pouca experiência tinha de contabilidade. Queria que Stern comparecesse ao escritório para resolver o impasse das peças de linho. Tinha acabado de mandar o recado para a casa de Stern em Podgorica, quando seu secretário entrou no escritório e anunciou que um certo Oscar Schindler estava esperando lá fora, sob a alegação de que tinha um encontro marcado. Howe foi até a antessala e deparou com um rapaz alto, plácido como um cachorrão, fumando tranquilamente. Os dois tinham se conhecido numa festa na noite anterior. Oscar estava acompanhado de uma alemã sudeta chamada Ingrid Treuander, ou supervisora, de uma companhia judaica de ferragens, da mesma forma que Howe era o Treuander da Buchester. Os dois formavam um casal glamouroso, Oscar e a sudeta, elegantes, francamente apaixonados um pelo outro, com muitos amigos na Apoel. Schindler estava tentando fazer carreira em Cracóvia. Testes. Sugerir a Howe. Não se trata apenas de uniformes. O mercado doméstico polonês é bastante amplo e expandido para sustentar a todos nós. Convido-o a visitar a Buchester, propuser-lhe a Oscar, sem saber o quanto iria lamentar no dia seguinte a sua camaradagem alcoolizada. Schindler podia perceber que Howe possivelmente estava lamentando seu convite da véspera. Se não é conveniente, Treuander sugeriu Oscar. Howe negou com veemência e levou Schindler para visitar o depósito e, do outro lado do pátio, a divisão de tecelagem, onde grandes rolhos de tecido iam sendo lançados para fora das máquinas. Schindler perguntou se o Treuander tivera problemas com os poloneses. Não, respondeu Sepp, os poloneses cooperavam. Um pouco espantados, talvez. Afinal, não se tratava de uma fábrica de munições. Schindler tão obviamente tinha o ar de um homem com boas conexões que Howe não pôde resistir à tentação de testá-lo. Conhecia Oscar pessoas da Junta Suprema de Armamentos. Conhecia, por exemplo, o general Julius Schindler. Talvez o general Schindler fosse um seu parente. Isso não faz nenhuma diferença, respondera Schindler, conciliatório. Na verdade, o general Schindler não tinha nenhum parentesco com ele, comparado a outros. O general não era tão mau sujeito, observara Oscar. Howe concordou. Mas ele próprio nunca teria a oportunidade de jantar ou tomar um drink com o general Schindler, essa era a diferença. Os dois retornaram ao escritório, encontrando no caminho Itzhak Stern, o contador-chefe da Buchester, esperando sentado numa cadeira fornecida pelo secretário de Howe, assoando o nariz e procurando conter acessos de tosse. Ele se pôs de pé, colocou as mãos uma sobre a outra no peito, e, com olhos imensos, viu os dois conquistadores se aproximarem, passarem na sua frente e entrarem no escritório. Ali Howe ofereceu um drink a Schindler e depois, pedindo licença, deixou junto ao lareiro e saiu para falar com Stern. Stern era muito magro, havia nele um certo ar de fria erudição. Tinha as maneiras de um erudito talmúdico e também de intelectual europeu. Howe contou-lhe a história do contador e dos dois militares e o que o jovem contador alemão tinha presumido. Depois tirou do cofre cédula bávara de 1858 e o vale de ocupação de 1914. Julguei que talvez o senhor tivesse estabelecido um processo de contabilização para resolver uma situação como esta, disse Howe. Devem estar acontecendo muitos casos análogos agora em Cracóvia. Stern tomou as cédulas e examinou-as. Sim, declarou ele, realmente tinha um processo para solucionar o problema. E, sem sorrir ou piscar um olho, aproximou-se da lareira na extremidade da sala e atirou as cédulas no fogo. Anoto essas transações na coluna de lucros e perdas sob o título de amostras grátis, completou ele. Tinha havido muitas amostras grátis desde setembro. Howe gostou do estilo seco e eficiente de Stern para resolver impasses legais. Começou a rir, ante as feições magras do contador, as complexidades da própria Cracóvia, a sagacidade provinciana de uma cidade pequena. Só um habitante do lugar saberia como agir.
No escritório, Schindler continuava sentado necessitando de informações locais. Ao fez Stern entrar no escritório do gerente para conhecer Schindler, que se pusera de pé junto à lareira, segurando distraidamente um cantil aberto. A primeira coisa que Stern pensou foi: este não é um alemão manejável. Al usava o emblema do seu Führer, uma King-Krause em miniatura, com certa displicência, como se se tratasse de um emblema de clube de ciclismo. Mas o emblema de Schindler era do tamanho de uma moeda e refletia a luz do fogo em sua superfície esmaltada de preto. Isso, e o aspecto saudável do rapaz eram bem os símbolos dos desgostos outonais de Stern, um judeu polonês gripado. Al fez as apresentações. De acordo com o edital já emitido pelo governador Frank, Stern declarou de saída: tenho a dizer-lhe, meu senhor, que sou judeu. Muito bem, resmungou Schindler. Pois eu sou alemão. E aqui estamos nós. Muito bem, quase ecoou Stern por trás de seu lenço encharcado. Neste caso, revogue o edital. Pois Itzhak Stern era um homem, mesmo naquele momento, apenas 7 semanas após ter sido instalada a nova ordem na Polônia, submetido não somente a um, mas a muitos editais. Hans Frank, governador-geral da Polônia, já havia programado e assinado 6 editais restritivos, deixando outros para o seu governador distrital, Dr. Otto Aster, um Gruppenführer, equivalente a major-general, implementar. Stern, além de declarar sua origem, tinha também de carregar consigo um cartão de registro marcado com uma lista amarela. As ordens do Conselho, proibindo o preparo de cozer de carnes e determinando trabalhos forçados para judeus, já estavam em vigor havia 3 semanas, no momento em que Stern torce diante de Schindler. E a ração oficial de Stern como Untermensch, sub-humano, era pouco mais do que a metade da ração de um polonês não judeu, embora este último fosse também considerado Untermensch. Finalmente, obedecendo a um edital de 8 de novembro, tinha-se iniciado o registro geral de todos os judeus cracovianos, o qual devia encerrar-se no dia 24. Stern, com o seu espírito calmo e abstraído, sabia que os editais iriam continuar, restringindo cada vez mais sua vida e sua própria respiração. A maioria dos judeus cracovianos esperava essa onda de editais. Iriam ser criados transtornos na vida cotidiana, judeus dos shtetls trazidos para a cidade a fim de escavar carvão, intelectuais enviados ao campo para colher beterrabas. Haveria também matanças esporádicas por algum tempo, como a de Tursk, quando uma unidade de artilharia da SS mantiver um grupo de pessoas trabalhando o dia inteiro numa ponte, e depois as conduzir à noite para a sinagoga da aldeia, onde as fuzilara. De quando em quando ocorriam casos semelhantes. Mas a situação iria ser contornada, a raça sobreviveria por meio de petições ou subornando as autoridades. Era um velho processo que funcionava desde o Império Romano e continuaria funcionando. No final das contas, as autoridades civis necessitavam dos judeus, especialmente numa nação em que havia um judeu para cada 11 pessoas. Entretanto, Stern não se mostrava otimista. Não presumia que a legislação logo se estabeleceria num plano de severidade negociável. Pois aqueles eram os tempos mais difíceis de suportar. Assim, embora soubesse que a onda vindoura seria diferente, tanto em substância como em grau de intensidade, já previa um futuro bastante sombrio e pensava: é muito fácil para você, Schindler, ter pequenos gestos generosos de igualdade. Este homem, disse Aue, apresentando Itzhak Stern, é o braço direito de Buchester. Tem boas conexões na comunidade dos negócios, na Cracóvia. Não cabia a Stern discutir a opinião de Aue. Ainda assim, pensou que talvez o Treuander estivesse dourando a pílula para o distinto visitante. Aue pediu licença para sair da sala. A sós com Stern, Schindler murmurou que ficaria grato se o contador pudesse dizer-lhe o que sabia sobre o comércio local. Testando Oscar, Stern sugeriu que talvez Schindler devesse dirigir-se aos funcionários da agência de crédito. Não passam de ladrões, retorquiu Schindler. E também são burocratas. Eu gostaria de certa amplitude. Depois encolheu os ombros. Sou um capitalista por temperamento e não gosto de me sujeitar a regulamentações. Assim, Stern e o capitalista declarado começaram a conversar. Stern provou ser uma boa fonte. Parecia ter amigos ou parentes em todas as fábricas de Cracóvia, têxteis, roupas, confeitos, marcenaria, artigos de metal. Schindler ficou impressionado e tirou um envelope do bolso do paletó. Conhece uma companhia chamada Record? Perguntou ele. Itzhak Stern conhecia.
Estava falida. Fabricava artigos esmaltados. Desde a falência, algumas das máquinas de prensar metais haviam sido confiscadas, e agora, praticamente inativa, produzia, sob a administração de um parente dos antigos donos, uma mera fração de sua capacidade. O seu próprio irmão, continuou Stern, representava uma companhia suíça que era uma das principais credoras da Record. Stern sabia que era permitido revelar certo grau de orgulho fraterno e em seguida mostrar desaprovação. A fábrica era muito mal administrada, completou ele. Schindler deixou cair o envelope no colo de Stern. Este é o balancete deles. Diga-me qual é a sua opinião. Stern alegou que evidentemente Schindler devia obter também o parecer de outros. Sim, é evidente, replicou Oscar. Mas apreciaria muito ter a sua opinião. Stern leu rapidamente o balancete. Após uns 3 minutos de estudo, sentiu um estranho silêncio no escritório e ergueu os olhos, e Oscar Schindler fitava-o atentamente. Havia, naturalmente, em homens como Stern um dom ancestral para reconhecer um bom goi, que podia ser usado como para-choque ou refúgio parcial contra a selvageria de outros. Era um instinto que lhe indicava uma zona potencial de proteção. E daquele momento em diante, a possibilidade de Schindler ser um refúgio iria permear a conversa, como uma vislumbrada, intangível, promessa sexual pode permear a conversa entre um homem e uma mulher numa reunião social. Era uma sugestão da qual Stern tinha mais consciência do que Schindler, e nada de explícito seria dito com receio de prejudicar um esboço de conexão. É um negócio perfeitamente viável, disse Stern. O senhor podia conversar com o meu irmão. E agora, é claro, existe a possibilidade de contratos militares. Exatamente, murmurou Schindler. Pois quase no mesmo instante após a queda de Cracóvia, mesmo antes de terminar o cerco de Varsóvia, o governo-geral da Polônia tinha criado uma inspetoria de armamentos, cuja função era assinar contratos com fabricantes adequados para o fornecimento de equipamentos ao exército. Numa fábrica como a Record, era possível fabricar utensílios para rancho e cozinha de campanha. Stern sabia que a inspetoria de armamentos era chefiada pelo general de divisão Julius Schindler da Wehrmacht. Era o general aparentado com Oscar Schindler? Perguntara Stern. Infelizmente não, tinha respondido Schindler, mas dando a entender que preferia que Stern guardasse segredos sobre a revelação. De qualquer forma, continuou Stern, a produção precária da Record estava rendendo mais de $500 mil de zlotys por ano. Máquinas novas prensadoras de metal e fornos podiam ser adquiridos com relativa facilidade. Tudo dependia do acesso de Schindler a créditos. Ferro esmaltado, disse Schindler, era mais da sua alçada do que têxteis. Suas atividades anteriores haviam sido no ramo de máquinas agrícolas e ele entendia de prensadoras a vapor e similares. Não ocorreu mais a Stern perguntar por que um elegante empresário alemão desejava conversar com ele sobre opções de negócios. Encontros como aquele haviam acontecido em toda a história de sua tribo, e não eram bem explicados como transações normais de negócios. Estendeu-se mais em suas observações, explicando como a corte comercial iria estabelecer uma remuneração para o arrendamento da massa falida. Arrendamento com uma opção para compra, era melhor do que ser um treander. Um treander, mero supervisor, ficava totalmente sob o controle do Ministério das Finanças. Stern baixou a voz e arriscou-se a dizer: o senhor sofrerá restrições quanto aos empregados que lhe será permitido contratar. Como sabe disso tudo? Perguntou Schindler. A respeito de intenções finais? Li num exemplar do Berliner Tageblatt. Ainda é permitido a um judeu ler jornais alemães. Schindler pôs-se a rir, estendeu a mão e pousou no ombro de Stern. Tem certeza disso tudo? Perguntou ele. Na realidade, Stern sabia dessas coisas porque Aue tinha recebido uma diretriz do secretário de Estado do Reich, Eberhard von Jagwitz, do Ministério das Finanças, delineando as providências a serem adotadas para arianizar o comércio. Aue tinha deixado a cargo de Stern analisar o memorando. Von Jagwitz informara mais com tristeza do que com raiva que ia haver pressão da parte de outras agências do governo e do partido, tais como a RHSA de Eindrich, ou do Escritório Central de Segurança do Reich, para arianizar não apenas os proprietários de companhias mas também a administração e a mão de obra. Quanto mais depressa os treandês conseguissem extirpar empregados judeus especializados, tanto melhor, sempre, naturalmente, levando em conta a manutenção da produção a um nível aceitável. Finalmente,
Schindler tornou a pôr no bolso os balancetes da Record, levantou-se e conduziu Itzhak Stern para a sala principal do escritório da companhia. Os dois ficaram parados ali por algum tempo, em meio de datilógrafos e funcionários, discutindo filosoficamente, como era hábito de Oscar. Foi ali que ele abordou a questão de o cristianismo ser baseado no judaísmo, assunto que, por algum motivo, talvez mesmo por causa de sua amizade de infância com os cantor, Enz e tal, o interessava. Chegara mesmo a publicar artigos em jornais sobre religião comparativa. Oscar, que erroneamente se julgava um filósofo, tinha encontrado um entendido no assunto. Stern, um erudito que alguns consideravam um pedante, julgou a compreensão de Oscar superficial, uma mente benigna por natureza porém sem muita capacidade conceitual. Não que Stern estivesse disposto a lamentar-se. Estabelecera-se firmemente entre os dois uma divergente amizade. A Stern ocorreu uma analogia, como ao próprio pai de Oscar, com relação a impérios anteriores, e ele expôs suas próprias razões para acreditar que Adolf Hitler não teria êxito em seu intento. Essa opinião escapou da boca de Stern antes de ele ter tempo de reprimi-la. Os outros judeus no escritório baixaram a cabeça e mantiveram os olhos pregados no seu trabalho. Schindler não pareceu perturbado com o comentário. Mas para o final da conversa dos dois, Oscar disse algo que era uma novidade. Em épocas como essa, observou ele, devia ser difícil para as igrejas continuar dizendo aos fiéis que o seu Pai do céu se preocupava até com a morte de um mísero pardal. Schindler acrescentou que detestaria ser padre nos dias de hoje, quando uma vida tinha menos valor do que um maço de cigarros. Stern concordou, mas citou, no espírito moral da discussão, que a referência bíblica de Schindler poderia ser resumida num verso talmúdico que dizia que aquele que salva a vida de um homem salva a vida do mundo inteiro. É claro, murmurou Oscar Schindler. Com ou sem razão, Itzhak sempre acreditou que foi naquele momento que ele deixou cair a semente que iria germinar no espírito de Oscar.